Link da parte 3 na descrição. Depois da nossa protagonista Olivia esbarrar com a verdadeira protagonista da história, Anna Walker, descobrimos um pouco mais da sua história e como que ela era na obra original, antes da Olivia interferir em tudo que acontece. Na história original, ela era uma trabalhadora muito dedicada e empolgada, que vive e se sustenta completamente, fazendo alguns pequenos trabalhos para uma fábrica que fica perto da sua casa. Uma trabalhadora completamente comum como todas as outras, uma camponesa normal, mas que era muito dedicada com as coisas que fazia. Até que um dia ela se encontrou com o Qian por acaso, quando ela havia sido enviada para trabalhar na casa do Grande Duque, que era onde o Qian estava na época, trabalhando como um servente da noite como fazia antigamente, e os dois se encontraram conversando no canto de algumas caixas, onde os dois não podiam ser vistos pelas outras pessoas. E como todos os protagonistas de obras de romance como aquela em que eles estavam, o homem e a mulher se apaixonaram sem nem perceber, e eles nunca seriam separados se não quisessem. Era como se eles estivessem no seu próprio globo de neve, onde os dois estão sempre juntos com uma luz no meio, representando o seu amor isolado de todos, protegendo suas vidas e os mantinha juntos. Mas infelizmente, quando a Anna estava trabalhando na mansão do Duque, ela viu algo que não deveria, quando o Qian estava amarrado em uma cama, enquanto o Duque estava tentando empalhar o Qian vivo, assim como ele fazia com outros garotos que ele achava bonitos. E quando ela descobriu aquilo, e que o seu amado estava sofrendo daquele jeito, e poderia acabar morrendo naquela cama, ela deixou tudo o que ela tinha para trás, e se jogou na frente do Qian, na tentativa sem hesitação para salvar o amor da sua vida, chorando em desespero. Mas ela foi agarrada pelo braço, não conseguindo fazer o que estava pensando. Mas quando ela estava tentando salvar o Qian, foi impedida pelo Duque, e morta no processo, fazendo Qian ver aquilo tudo acontecer na frente dos seus olhos, tendo uma parte do sangue da Anna escorrendo pelo seu rosto, enquanto ele chorava de tristeza ao ver aquela cena. E quem no mundo teria a cabeça no lugar certo, depois de ver a pessoa amada morrer nas mãos de alguém que odeia na frente dos seus olhos? Era como se o mundo do Qian tivesse desabado, e ele não tinha mais a Anna ao seu lado para fazer companhia no seu belo globo de neve, e ficou sozinho sem ter o que fazer. Mas isso tudo aconteceu em um universo paralelo, onde a nossa protagonista Olivia não estava no mundo da história, mas agora que ela estava, as coisas estavam diferentes. Ela estava em uma boutique com a Anna e o seu guarda, olhando os tecidos e materiais que tinha naquela loja, vendo os melhores e mais belos tecidos que poderiam ser utilizados. E a Olivia no canto da sala estava pensando que a morte da Anna foi o verdadeiro motivo do Qian ter se tornado um vilão, e ter feito todas aquelas coisas ruins com os nobres, e que era por isso que ela sentiu um pequeno déjà vu quando estava na beira da morte nas mãos do Qian, porque naquele dia, era para ser a Anna em seu lugar morrendo, mas esse destino foi impedido pela Olivia. E em seus pensamentos, a Olivia começou a pensar que havia roubado o lugar da Anna como protagonista da história, e ficou naquela situação, e enquanto ela estava pensando, a Anna ficou observando os tecidos em sua frente, falando que a seda que eles estavam vendo vinha diretos das áreas do norte do país. E de repente ela se virou para a protagonista Olivia, que estava usando um vestido amarelo, perguntando se estava mesmo tudo bem ela comprar todos aqueles tecidos. E surpresa com a pergunta, a Olivia começa a perceber que tinha coisas a fazer além de ficar perdida em seus pensamentos. E a Anna ficou perguntando se ela poderia comprar mesmo, porque aqueles tecidos são bem caros e chiques, segurando vários tecidos da cor preta, mas com vários padrões diferentes e belos. Mas a Olivia ficou rindo dela com o seu empregado carregando mais tecidos, falando que ela não precisava se preocupar com isso, e que ela poderia comprar todos eles. E a Olivia perguntou para a Anna se ela estava trabalhando em uma boutique de vestidos para mulheres, e ela respondeu que estava, mas somente como uma estagiária que acabou de ser contratada, mas falou também que estava fazendo isso porque ela queria colocar um bom uso em suas habilidades de design, e fazer o que ela mais ama de coração, que é desenhar roupas e produzir, mostrando um belo sorriso no seu rosto por estar feliz com seu trabalho. E a Olivia ficou feliz em ouvir e ver a expressão que a Anna estava fazendo, porque ela interferindo na história original, ela conseguiu fazer com que a Anna sobrevivesse ao ataque do Duque, e graças a isso, ela seguiu seus sonhos de designer de moda, e isso deixava ela feliz, mas percebeu algo esquisito nas mãos da Anna. E quando ela viu aquilo nas mãos da Anna, comentou o fato dela estar com vários tecidos da cor preta em mãos, dizendo que ficou um pouco surpresa dela comprar tecidos pretos, ainda mais para usar em um vestido de uma dama, que ela pretende desenhar e costurar, porque isso era algo muito incomum,
porque ainda mais, eles estavam agora entrando no verão, onde as cores mais vivas e claras, como o amarelo, estão na moda. Mas na verdade, a Ana tinha um motivo por trás de tudo para estar comprando um tecido preto, ficando animada para explicar o que queria fazer com aquele tecido, e isso deixava a Olivia feliz, e a Ana explicou que as pessoas simplesmente ainda não estavam acostumadas a usar preto em suas roupas, dizendo também que na verdade, preto é a cor mais bela e elegante de todas e na opinião dela, essa cor poderia ser usada até mesmo em um vestido de festa, com detalhes dourados em sua roupa, dando ainda mais beleza para o vestido. Mas mesmo estando tão animada para falar sobre isso, ela disse um porém que ela não poderia ultrapassar, dizendo que o material preto é muito mais caro do que os outros, e para uma mera estagiária como ela, seria uma extravagância comprar um tecido desses, ainda mais de boa qualidade, e ao dizer isso, ela ficou triste e segurou o tecido preto em suas mãos com ainda mais força, como se não pudesse realizar seus sonhos. Mas percebendo que ela estava ficando triste na frente dos outros, ela voltou a sorrir para Olivia, pedindo desculpas por essa segunda parte que ela estava dizendo, se perguntando do que a Ana estava falando, até que de repente, a Olivia resolveu perguntar onde ela estava trabalhando agora. E respondendo, ela disse que estava trabalhando na Boutique Garnier, e essa loja muito famosa é controlada pela maior designer do Império, a Madame Isabella, uma mulher muito séria com cabelos ruivos e olhos verdes, e isso deixava a Olivia muito impressionada, porque ela estava trabalhando com uma pessoa muito boa e influente, e que com suas habilidades ela poderia se tornar maior ainda. E a Olivia também comentou que a Madame Isabella é famosa por ser muito controladora e restrita com seus empregados, acabou escolhendo a Ana como uma de suas estagiárias. E isso significa que a Ana tem um talento real para ser aproveitado. E por isso a protagonista começou a conversar com a Ana, falando que ela acha que vai conseguir ajudá-la a atingir o seu objetivo de ser uma grande designer. E a Ana não entendeu sobre o que ela estava falando. E a Ana, preocupada com o que estava acontecendo, perguntou do que ela estava falando, dizendo que ela já havia compensado pelos tecidos que foram danificados na viagem, por conta do seu cavaleiro ter esbarrado na Ana, e por causa disso, ela não podia pedir por mais nada além da sua gentileza. Mas sem se importar com o que ela estava dizendo, a Olivia falou que elas fariam um acordo, ao invés de fazer mais favores para ela. E percebendo que a Ana não estava entendendo muito do que ela estava falando, disse que ia investir em seus talentos e, em troca, ela poderia receber uma parte dos ganhos que ela fizera através das habilidades de design dela. E a Olivia continuou falando que a única coisa que ela precisava fazer era produzir muitos e muitos vestidos para vender, e isso deixou a Ana muito feliz e animada, abraçando ainda mais forte o tecido que ela estava segurando em suas mãos, porque assim ela poderia comprar mais tecido preto, que era o mais caro de todos, e realizar o seu sonho de fazer mais vestidos. E a Olivia, chegando perto da Ana e estendendo a sua mão, perguntou se as duas agora têm um acordo, e se também parecia ser um bom negócio para ela, mostrando um sorriso no seu rosto, até que ela aceitou. Até que pouco tempo depois, elas abriram uma boutique de vestidos, onde a maioria das roupas que estavam lá dentro eram da cor preta, branca e cinza, cores não muito usadas naquela época do ano, e a Ana estava começando a perder a esperança do seu negócio, porque ele estava quase completamente vazio, e achou que eles teriam pelo menos alguns clientes para atender. E a Olivia, fazendo uma expressão não muito feliz, disse que ela já sabia que o negócio não iria assim tão bem no começo, já que essas coisas nunca aconteceram ou existiram no livro de verdade, mas ela não esperava que algo assim acontecesse, porque ela tinha um cliente, mas não era alguém normal, mas sim uma pessoa que ela conhecia. E quando ela menos esperava, uma pessoa estava bem na sua frente com um bolo de morango, falando que estava uma delícia e comendo com alegria, enquanto mostrava um belo sorriso para a protagonista, já que a Ana não conhecia aquele homem que estava bem na sua frente. E com seus cabelos escuros e olhos dourados como ouro, a protagonista reconheceu que aquele era o príncipe coroado. E de repente, o homem, com sua gentileza tentando provocar a protagonista, pegou um pedaço do seu bolo de morango e ofereceu para a protagonista, perguntando se ela gostaria de dar uma mordida no bolinho, mostrando o pedaço em seu garfo com cobertura, enquanto sorria mais uma vez para a protagonista, que não conseguia entender o motivo do segundo príncipe estar agora na sua frente e na sua boutique. Mas antes dele ter chegado naquela loja, mais precisamente algumas horas antes, estava acontecendo a inauguração da nova boutique da protagonista com a ajuda da Ana, e elas estavam ficando um pouco nervosas com a grande abertura, e para promover os vestidos que elas iam vender, a protagonista também estava com um vestido preto elegante,
Porém, para o azar delas, quando a Olivia ouviu alguém chamando pelo seu nome e olhou para o lado, viu que era sua antiga amiga de cabelos rosa e olhos roxos, entrando pela porta da boutique, falando que ela ouviu falar de algumas pessoas, de que a sua amiga estava começando um novo negócio. Por isso ela foi lá ver como estava indo. Mas ela acabou percebendo as roupas que a protagonista estava usando, que eram da cor preta, perguntando por que ela estava usando roupas assim tão fúnebres, e que ela estava começando a ficar preocupada, de que a sua amiga poderia manchar muito a reputação da sua própria família, os Ashords. Mas na verdade ela não estava preocupada com nada, apenas tentando falar mal da protagonista e todas as suas roupas que estavam ali. Porém a protagonista não ia sair dali perdendo, perguntando se ela pensa mesmo disso. E vendo que a sua amiga estava na loja exatamente agora, momentos depois deles terem inaugurado a loja, provavelmente ela deve ter muito tempo livre para fazer o que quiser, insinuando de que ela estava à toa, enquanto a protagonista estava começando um negócio novo. E ouvindo isso, a garota de cabelos cor-de-rosa ficou muito irritada, gritando na frente da protagonista de que ela estava errada, e na verdade tem estado muito ocupada com as coisas, perguntando se ela por acaso tem alguma noção de quantos bailes e cerimônias ela precisou participar recentemente, e que a Olivia nunca falha em fazê-la mal e irritar ela, mas a Olivia não estava se importando com as palavras dela. Até que de repente, outra dama que veio acompanhando a garota de cabelos rosa, começou a perguntar o que era isso que ela estava vendo, mas com um tom de desgosto e nojo. Ela tinha cabelos roxos e olhos dourados, e ela havia falado aquilo, porque ela tinha acabado de notar que naquela boutique, todos os vestidos disponíveis para elas comprarem era da cor preta. E isso começou a chamar a atenção das outras mulheres que acompanhavam ela, porque ela começou a fazer ainda mais comentários maldosos, falando que o design daquelas roupas era seco e sem vida, perguntando se as pessoas dessa loja acham que elas vão usar roupas de luto para uma festa comemorativa ou um baile. E as outras mulheres, concordando com o que a moça disse, começaram a falar ainda pior sobre os vestidos, comentando que elas concordam plenamente com a opinião dela, e que não usariam aqueles vestidos nem mesmo para um funeral se precisassem, porque eles eram feios demais, e eram simples demais para usarem, já que são mulheres nobres, rindo e zombando das roupas na loja. E quando a Ana ouviu as mulheres falando isso, se aproximou daquela que começou tudo isso, e tentou explicar o que ela disse para Olivia mais cedo, falando que ela entende que elas podem achar os vestidos pretos muito estranhos, e que não estão acostumadas com esse tipo de roupa, mas se elas pelo menos provassem um deles, a opinião poderia mudar completamente. Mas aquela mulher não quis ouvir o que a Ana tinha a dizer. Na verdade, ela pegou seu leque e cobriu seu rosto, perguntando se essa garota na sua frente era a nova designer da boutique Garnier, que era da designer mais famosa do império, e olhando com aqueles olhos cruéis. A Ana não estava entendendo por que ela estava agindo assim. E aquela mulher começou então a insultar a Ana por conta dos vestidos pretos que ela fez na loja, falando que a Madame Isabella perdeu o seu olhar especial, que era capaz de identificar um talento como nenhum outro, e como ela ousou contratar uma camponesa assim tão baixa e mal instruída. E isso estava deixando a Ana e a Olivia irritadas, e a protagonista falou que aquela mulher estava indo longe demais com suas palavras. Mas interrompendo a Olivia com suas palavras, a garota de cabelos cor-de-rosa falou que ela estava errada, e que essa mulher de cabelos roxos do seu lado era a Condessa Maurice, e que ela é conhecida na alta sociedade pelo seu ótimo senso de moda e um alto conhecimento das coisas, e que ela nunca viu um designer que conseguiu sucesso antes de receber a aprovação da Condessa Maurice. Então, desse jeito, a Ana nunca ia conseguir a aprovação dela e seria pequena para sempre, fazendo a moça começar a rir dela. E quando ela terminou de fazer o seu show, a garota de cabelos rosa falou para a Condessa Maurice que elas deveriam fazer suas compras em uma loja diferente, e que perto dali tem várias outras boutiques com roupas ainda mais bonitas e de melhor qualidade, se despedindo da Olivia, falando que elas vão se ver por aí, enquanto estava saindo da loja com as outras mulheres ao seu lado. E a protagonista percebeu que ela só foi naquela loja para vir zoar com a cara da Olivia e falar mal dela. E isso deixou ela irritada e a Ana chateada, pensando que as coisas iriam mal, porém ela não poderia causar um alvoroço ou confusão, por conta da Madame Isabella, porque ela não queria ser um inconveniente para ela, ainda mais depois que ela viu os designs da Ana, e deixou ela abrir uma loja sem nem precisar da aprovação dela.
Até que de repente a Ana ficou ainda mais triste, perguntando se os vestidos que ela faz são mesmo assim tão terríveis. Mas o guarda da Olivia, que estava logo atrás da Ana carregando algumas entregas, falou para ela não ficar ouvindo a opinião daquelas mulheres, e que os vestidos que ela faz são absolutamente magníficos, e isso deixou a Ana um pouco mais feliz. Mas por garantia, ela falou para a Olivia que não quer forças isso na Madame Isabela e na Olivia, achando que vai ser somente um fardo para as duas. Mas a Olivia disse para a Ana não ficar falando essas coisas, e que ela tem certeza que os vestidos que ela faz logo logo vão se tornar um grande sucesso. E então, poucos segundos depois dela dizer aquelas palavras, o sininho da porta tocou, porque havia uma pessoa entrando naquela boutique da protagonista, e essa pessoa era uma mulher muito bem vestida pisando com um salto vermelho e olhos escuros. E quando ela entrou naquela loja, a moça tinha cabelos loiros como a protagonista, óculos escuros, e um vestido vermelho vibrante junto de luvas pretas. E ela já chegou falando que ouviu falar que naquela loja elas estão vendendo vestidos pretos, que era exatamente o que ela estava querendo, e ao seu lado havia um homem com chapéu baixo tentando se esconder, como se fosse o acompanhante daquela mulher bonita. E ao entrar na loja, a Ana recebeu ela de braços abertos, mostrando por onde ela deveria ir para ver os vestidos pretos, e o homem sempre logo atrás dela. E a Olivia disse que aquela mulher era tão bonita que ela se parecia com uma modelo de revista, mas percebeu algo estranho no homem que estava acompanhando ela. E quando ele parou de se esconder no seu chapéu, vemos que era aquele homem de cabelos escuros e olhos dourados, o segundo príncipe Alexis, que entrou na loja acompanhando a mulher, que reconheceu a protagonista e a cumprimentou de forma gentil. E a protagonista comentou que foi desse jeito que eles acabaram naquela situação constrangedora, onde eles estavam semeando em sofás com uma mesa no meio, e um bolo de morango para cada um deles, enquanto esperavam a mulher experimentar os vestidos que pediu. E o Alexis parecia estar muito feliz de estar ali, aproveitando o bolo que recebeu enquanto cantava baixinho, e a protagonista falou que ele estava até mesmo disfarçado de servente, por isso estava acompanhando aquela mulher, fazendo a protagonista se perguntar se ele estava tentando ter um encontro secreto com a mulher ou algo parecido. E de repente, quando o empregado da Olivia não sabia para onde levar as caixas, ou onde deveria guardar, ele pediu ajuda para a Ana, perguntando onde ele deveria guardar todas elas. Mas a Ana, percebendo que a situação na mesa estava muito constrangedora, se levantou na mesma hora, falando que podia fazer isso ela mesma para ajudá-lo. E quando a protagonista ficou sozinha com o segundo príncipe Alexis, tudo ficou quieto por um momento, onde nenhum dos dois estava se falando no momento, até que a protagonista tomou coragem e perguntou para ele por que ele estava naquela boutique, porque ela imaginou que ele estaria mais ocupado ou algo do tipo. Mas ele disse então que estava muito ocupado, na verdade ele tinha muita coisa para resolver. E comentando isso, ele também mencionou que tem muita gente querendo ver ele, ou chamando ele para um encontro, e a primeira coisa que a protagonista pensou quando ele disse isso, foi ele rodeado de mulheres querendo se encontrar com ele, fazendo ela se perguntar se ele poderia ser algum tipo de mulherengo. E a Olivia continuou pensando sobre o Alexis, ficando séria e irritada, se perguntando o que o príncipe estaria planejando com tudo isso, e ela estava com o pressentimento de que ele já sabia que ela estaria na loja, chegando então na conclusão de que o Alexis estava perseguindo ela para todo lado. Mas antes que ela pudesse comentar esse detalhe com ele, o próprio segundo príncipe falou que sabe o que ela estava pensando, de que ele estava seguindo ela de propósito, já que não é a primeira vez que eles se encontram desse jeito sem planejar nada, e isso estava deixando a Olivia um pouco preocupada. Porém ele tenta deixar a protagonista um pouco mais calma, falando que com toda certeza dessa vez, ele pode garantir que o encontro deles agora nessa boutique foi uma coincidência, porém uma coincidência muito agradável para ele, então ela podia ficar calma agora, e isso deixou ela um pouco assustada, porque ele estava conseguindo ler ela muito bem, como um livro aberto, que ele sabe sobre exatamente tudo, e ele admite que pode ler a protagonista facilmente, porque ele tem uma grande facilidade quando se trata dessas coisas, e ele consegue aprender muito bem, já perguntando para Olivia o que ela veio fazer naquela boutique, e ela respondeu que como Qian saiu em uma missão imperial, ela pensou que poderia ser uma boa ideia, começou a financiar um novo talento nesse mundo, mas como a loja dela estava completamente vazia, ela disse que ele pode notar muito bem que os negócios não estavam indo assim tão bem. E até que então, a mulher que estava experimentando o vestido voltou parecendo uma princesa, sendo elogiada pela Ana, que falou que ela estava muito bonita. E a mulher ao mesmo tempo começou a elogiar o trabalho da Ana,
falando que o tecido dela era de muita qualidade, e era realmente confortável e elegante ao mesmo tempo. E isso deixou a Ana muito feliz. E por conta disso, aquela mulher que gostou do vestido preto, pedindo ajuda para a Ana ajuda-la a usar todos os vestidos que estão naquela loja. E a Ana ficou tão surpresa que não sabia o que falar, só não esperava que ela estivesse falando a verdade, e quando confirmou que ela queria mesmo. E isso estava deixando a Olivia mais animada ainda do que antes, falando que finalmente eles têm uma cliente, que esse era um belo começo, fazendo ela saltar da cadeira ao ouvir o que a moça estava falando com a Ana. Mas sem que ela notasse na hora que ela levantou, o príncipe já estava de pé atrás dela, se aproximando cada vez mais da protagonista, chegando perto dela de fininho, e chamando pela Olivia perto do seu ouvido, pedindo licença para chegar perto dela somente essa vez, falando que como esperado da Olivia, ele precisa dizer exatamente o que ele estava pensando se quiser, mas ela não estava entendendo do que o Alexis estava falando aquelas coisas, ainda mais assim. E quando ele chegou perto do ouvido da protagonista, sussurrou bem baixinho para ela, perguntando se ela gostaria de ouvir algo sobre o futuro que ele poderia falar para ela, mas antes dela responder, ele disse do mesmo jeito, mencionando que ela vai conseguir o que ela quer no final disso tudo, então ela não precisa ficar preocupada com nada. Então no dia seguinte, quando a protagonista voltou para a boutique, ela descobriu pela Ana que estava na loja mais cedo, que eles haviam vendido todos os vestidos que tinham, e já estavam esgotados. E isso deixou ela muito surpresa, mas a Ana estava muito feliz, porque isso era algo inacreditável que ela nunca imaginou que pudesse acontecer. E a protagonista queria saber como algo assim aconteceu com elas, e a Ana respondeu a ela com outra pergunta, perguntando se ela conhece a peça chamada A Última Dança da Condessa, falando sobre isso super animada, e a protagonista falou que conhecia essa peça com certeza, e que ela ouviu falar que essa peça é estrelada pela famosa atriz Céline Claudel. E a Ana, animada com o que estava falando, disse que essa atriz que ela acabou de mencionar, usou um dos vestidos dela durante a peça, um vestido preto longo maravilhoso, com joias ainda mais belas para combinar com a roupa que ela estava usando durante a apresentação. E as pessoas durante a apresentação falaram que ela estava belíssima, e que elas amaram a forma que as joias dela estavam se destacando em seu corpo, e brilhando ainda mais forte, por conta do seu vestido preto, e que essa cor enfatiza muito mais a beleza natural da atriz Céline. E as pessoas não podiam acreditar como um vestido preto poderia ser assim tão elegante em alguém como ela. E com o fim da peça, as pessoas começaram a perguntar quem havia feito aquele vestido, e onde foi que ela conseguiu ele, e quando descobriram quem havia feito e onde estava, todos foram correndo e compraram todos os vestidos que haviam disponíveis. E enquanto a Olivia ainda estava conversando com a Ana, entrou uma pessoa chamando a Ana, pedindo para fazer uma reserva de um vestido preto assim como o da atriz. Mas quando a Ana virou para atender a cliente, acabou ficando ainda mais surpresa, porque havia uma multidão de pessoas esperando pela sua vez, e estava tão cheio que elas estavam começando a se empurrar para entrar, e estavam com dificuldade para entrar em uma fila para serem atendidos direito. Até que o guarda da protagonista, o Sr. Hans, correu para ajudar a Ana naquela situação em que ela estava, já que haviam muitas pessoas para organizar, e a protagonista percebeu que até mesmo seu guarda estava animado para ajudar, sempre muito entusiasmado. E a protagonista então começou a pensar para quem elas haviam vendido um vestido que fez assim tanto sucesso, porque naquele dia eles só venderam 2 vestidos diferentes. Um deles era para uma doce velhinha que estava precisando de um vestido de luto, porque precisava ir para um velório. E o outro vestido que eles venderam foi para a mulher que estava com o príncipe Alexis, até que então a protagonista finalmente percebeu que a mulher que estava naquele dia com roupas vermelhas e óculos escuros era a própria atriz Céline Claudel, que trouxe toda a fama para a loja da protagonista com a Ana. E então a protagonista se lembrou das palavras que o segundo príncipe Alexis disse para ela, de que ela não precisava se preocupar, porque ela iria conseguir o que queria no final, como se fosse uma visão do futuro, mas na verdade ele já sabia que aquela mulher era Céline Claudel, e que ela traria fama para a protagonista, e isso deixou ela pensativa no Alexis. E atrapalhando seus pensamentos, de repente ela ouviu as mulheres que queriam entrar na loja conversando, fofocando de que havia um homem muito bonito na frente da porta da boutique, e que ele poderia muito bem ser o segundo príncipe Alexis, fazendo as mulheres se perguntarem por que ele estava naquela boutique, e se ele estava querendo comprar algum presente para sua amante secreta. E ouvindo isso, a protagonista se virou na mesma hora, para ver quem estava na porta da loja, e se era mesmo o segundo príncipe.
E para a surpresa da protagonista, ele realmente estava na porta da loja, esperando para ser visto pela protagonista, e quando isso aconteceu, ele deu um pequeno sorriso para ela e começou a andar para longe, provocando a Olivia para seguir ele. E quando a Olivia começou a sair da loja, o seu guarda perguntou onde ela estava indo, e ela disse que só ia sair por 1 minuto. E como tem o seu amuleto de proteção, ela vai ficar bem, e saiu sem dar mais nenhuma informação ou motivos para ir embora, correndo na direção que o segundo príncipe havia ido. E quando ela havia finalmente alcançado o segundo príncipe, ele estava bem surpreso, porque ele não esperava que a Olivia Ashford iria seguir ele até ali, que era um lugar de tomar chá bem longe, e a protagonista estava exausta, porque ela precisou correr durante meia hora até alcançar o Alexis, se perguntando por que ele era assim tão rápido, mas ela precisava agradecer pelo que ele fez, e se sentou para tomar chá com ele. E ele então, quando ela se sentou, perguntou se agora ela estava bem com ele, mas ela não entendeu essa pergunta, ou sobre o que ele estava falando, e ele tentando explicar, disse que todo mundo odeia ele, porém a Olivia naquela festa de recepção do retorno do príncipe, ela foi a primeira pessoa a olhar para ele com ódio de verdade, ao contrário das outras pessoas. Então, tentando mudar de assunto sobre o que aconteceu naquele dia, ela disse que como ele deve saber bem, há muitos rumores seguindo o príncipe, então era normal ela ficar suspeita, e isso fez o Alexis rir bastante, falando que ela é mesmo diferente dos outros, falando como se ele conhecesse a Olivia de muito tempo atrás, e isso deixou a protagonista incomodada, mas ele explicou o que ele quis dizer, falando que todos no Império todo conhecem a Olivia Ashford, a mulher nobre que salvou um escravo e fez história. E existem rumores de que até mesmo trocou o príncipe coroado, desistindo dele pelo seu escravo, e isso deixou a protagonista curiosa, de onde ele deve ter ouvido esses rumores pela cidade. E tudo que ele respondeu foi que ele ouviu alguns rumores aqui e ali, e que eles só sabem das pessoas o que elas dizem sobre as outras, e a protagonista concordou com isso. Porém ela disse que seguiu o príncipe até ali, porque ao contrário dos seus rumores, ela acredita que o segundo príncipe na verdade, é uma boa pessoa. E por um momento, isso fez o Alexis hesitar, perguntando por que ela pensa isso, e tudo que a Olivia respondeu, é que ela sabe disso por conta do seu instinto, e não pelos rumores, e isso fez o Alexis pensar um pouco em seu passado, mostrando um momento em sua história, onde o imperador atual, e pai do Alexis, estava ouvindo algo que seu servente estava falando, como se fosse algo importante, e depois de ouvir, dispensou o homem e foi na direção de Alexis, perguntando para seu filho, como que ele ousa se envolver, nem que seja um pouco, com os membros do culto, isso porque ele era o príncipe deste império, então ele não deveria fazer isso, pedindo uma resposta sobre seus crimes, brigando com um garotinho mais novo, que era o príncipe Alexis mais novo, que estava nervoso e com vontade de chorar na frente do seu pai. E ele começou a falar que ele não fez isso, chamando seu pai de Vossa Majestade, e declarando que ele nunca faria nada parecido com isso, ou iria se envolver com o culto. E ele começou a chorar enquanto falava com seu pai. Até que de repente um dos seus empregados apareceu logo ao lado do rei com um saco cheio de coisas, e quando ele chegou perto do príncipe, ele derramou tudo que estava dentro daquele saco na frente dele, e aquelas coisas tinham um símbolo estranho desenhado nelas, mas somente um colar se destacava no meio dos outros itens, um colar prateado que não tinha o mesmo desenho que as outras coisas. E o rei com raiva perguntou para seu filho, que se ele não é culpado, o que são essas coisas que encontraram dizendo que era dele, mas o menino se curvou no chão ficando de joelhos, depois de pegar o colar que estava no chão, falando que aqueles itens com a marca do culto não são dele, e que aquele colar que ele pegou e estava segurando, era a única coisa verdadeiramente dele, jurando até mesmo diante dos deuses, pedindo para seu pai acreditar nas coisas que ele estava dizendo. Mas então em seus pensamentos enquanto ouvia os gritos do seu filho, ele perguntou como poderia acreditar no seu próprio filho, porque um tempo atrás, ele estava falando com um homem suspeito, que lhe mostrou uma magia que ele não deveria usar. E enquanto ele estava conversando com esse homem, que estava usando um capuz e se escondendo, ele ouviu algo perto deles, e não sabiam o que poderia ser, mas ninguém deveria ver o que estava acontecendo. E assim que o rei foi ver o que fez aquele barulho, percebeu que o seu filho Alexis estava vendo tudo, e por conta disso ele não podia acreditar em suas palavras, e precisava se livrar dele o mais rápido possível. Então voltando para o tempo quando ele estava falando com seu filho, ele disse que se o Alexis realmente era inocente, ele poderia provar para todos no meio do julgamento que ele vai precisar enfrentar, e isso quebrou completamente o menino, que não sabia mais o que fazer para se salvar. E quando chegou o dia do julgamento, todos começaram a culpar o príncipe,
falando que o que ele fez é um ato de traição ao Império. E o príncipe Alexis é extremamente inteligente para sua idade, então não tem como ele ter feito essas coisas horríveis sem ter completa consciência sobre isso. Falando que ele é culpado por todas as coisas que fez, e o Alexis ficou calado escutando as pessoas falando isso dele. E outras pessoas continuaram falando, que tem certeza de que ele sabia que aqueles itens que estavam no quarto dele, estavam marcados com o símbolo do culto. Mas não era somente isso, ele além de tudo visitou o território dos membros do culto múltiplas vezes, que era um lugar cheio de casas pobres e casebres feitos pelos pobres para poder viver lá. E em sua mente o príncipe Alexis se explicou, falando que as terras das pessoas do culto, são muito mais batatas em comparação às normais. Então muitas pessoas sem condições decentes de vida, acabam se reunindo no território deles, e para cumprir o papel dele como príncipe, ele era obrigado a ajudar as pessoas mais pobres, porque esse era o seu dever, então ele sempre teve um motivo para ter aquelas coisas, mas nunca esteve envolvido. Porém ele nunca disse nada disso para as pessoas, porque não adianta a quantidade de desculpas que ele tente dizer para eles. Ninguém jamais acreditaria nele depois das provas falsas que existem contra ele, e por conta disso o príncipe Alexis foi banido por muito tempo até voltar. E quando o príncipe já estava crescido e em seu castelo isolado, ele perguntou para o seu próprio irmão, porque ele acusou o Alexis de heresia, mesmo sabendo que tudo isso era mentira, e mesmo sabendo que ele nunca fez nada daquilo, o Alexis ainda foi isolado de todo o reino. E então o primeiro príncipe apareceu, com seu uniforme e cabelos loiros, falando que mesmo o Alexis sabendo que é culpa do seu irmão, ele ainda assim tem a coragem de o chamar de irmão, como se ainda gostasse da sua própria família, falando então que ele sempre teve esperanças, de que o seu irmão iria crescer, e se tornar um príncipe burro e totalmente incapaz. Mencionando então que quando eles eram crianças, se o seu irmão fosse pelo menos um pouco mais burro, eles poderiam ter se dado bem, e o próprio irmão teria amado ele, e eles poderiam também ter conseguido um belo relacionamento de irmãos, crescendo inseparáveis como deveria ser. E o Alexis então perguntou se o seu irmão estava satisfeito agora que ele foi enviado para o exílio, como se os seus planos estivessem finalmente dando certo. Mas o seu irmão falou que ele não deveria culpar ele, porque foi o pai deles quem ensinou seus filhos a fazer o que for preciso para conseguir o que quer, chamando o Alexis de um irmão tolo, e que tudo isso é pelo bem do grande império de Lexion e o seu imperador. E quando voltamos para os tempos atuais com o Alexis conversando com a protagonista, ela começou a ficar preocupada com o príncipe, porque ele ficou calado por muito tempo, chegando um pouco mais perto dele para perguntar se ele estava bem. E quando ele percebeu isso, falou que estava tudo bem, se desculpando por ela ter visto isso, porque ele estava somente um pouco perdido no meio dos seus pensamentos, mostrando um sorriso gentil para a protagonista, mas ela ainda estava suspeita de que havia alguma coisa no meio disso, se perguntando se ele estava mesmo bem. Mas então o príncipe começa a falar com ela, dizendo que parte dele quer que a protagonista não se envolva em seus problemas ou se preocupe com isso, mas a outra parte dele está se divertindo bastante com a atenção que ele está recebendo dela, perguntando para Olivia se ela acha isso estranho. E a protagonista começou a pensar que ela sabe que o Alexis não vai contar os detalhes sobre a sua vida para ele. Porém ela consegue perceber algo nele, de que o príncipe pode estar em algum tipo de problema, ou talvez ela percebeu que ele estava com uma expressão muito triste naquele momento, quando ele estava perdido no meio dos seus pensamentos. E a protagonista perguntou para o príncipe se aquilo que ele disse poderia significar um sinal de sua amizade com ela, e ele concordou com isso, porque ele também queria ser amigo da Olivia, e ele por último perguntou se ela iria fazer mais algo naquela tarde, mas a protagonista respondeu que não tem muito o que fazer, e vai apenas voltar para casa logo. E ouvindo isso, o Alexis ficou animado, perguntando se ela não poderia ir com ele por alguns minutos, porque ele queria levar ela até a sua loja de sobremesas favorita, e que vai ser somente por 1 minuto. Mas então quando eles estavam indo para lá, a protagonista começou a sentir um frio diferente, imaginando que poderia estar sendo observada por alguém de longe, e quando ela menos esperava, a Olivia desapareceu da visão do príncipe Alexis que estava acompanhando ela, e de repente a protagonista estava sendo segurada por alguém de cabelos brancos, e isso deixou a Olivia muito assustada e com medo, se perguntando se isso que estava acontecendo era um sequestro, e ela não conseguia se mover direito, se perguntando quem poderia estar fazendo isso com ela. Mas na verdade aquele homem estava abraçando a protagonista e não a segurando.
E quando ela ouviu o homem ao seu lado, a chamando de Lady Olivia, ela reconheceu quem estava ao seu lado. E o Qian, com sua voz mais fria, sussurrou no ouvido da protagonista perguntando o que ela estava fazendo acompanhada daquele homem. Até que então, quando a protagonista olhou para trás, percebeu que era o Qian quem estava abraçando ela, e ficou surpresa dele ter voltado, perguntando com alegria quando que ele havia voltado da sua missão, e depois de apertar um pouco mais a sua protagonista, o Qian respondeu que havia acabado de retornar da missão que lhe foi dada. E o Qian se lembrou do que aconteceu quando ele havia voltado para casa. Assim que ele chegou na mansão da Lady Olivia, ele foi à procura dela, mas quem o recebeu foi uma simples empregada que estava muito feliz de que ela havia retornado da sua missão. Mas a empregada havia dito que a Lady Olivia estava fora de casa naquele dia, o que deixou ele chateado. Isso porque ele disse que foi visitar o estado assim que pôde, para poder ver a protagonista e matar as saudades. Somente para chegar lá e ouvir que ela não estava em casa como ele esperava, e a Olivia tentou se explicar, falando que começou um novo negócio, então ela precisava sair de casa. Mas quando ela sentiu o abraço do Qian ficando ainda mais forte, sentiu aquele mesmo pressentimento de antes, como se estivesse ficando mais frio do que o normal, notando também que a aura do Qian estava um pouco diferente do comum que ela estava acostumada, sentindo o Qian ficando cada vez mais próximo dela. E então, quando ele soltou ela um pouco finalmente, ele perguntou para Olivia se ela não ia elogiar ele dessa vez. Mas ela não conseguiu entender sobre o que ele estava falando de primeira, até que então ele explicou que sempre que ele consegue fazer uma coisa boa, ela faz carinho na cabeça dele, e ele estava sentindo falta disso, perguntando se ela não vai tocar nele hoje, como se ele tivesse feito algo ruim que ela não gosta. E percebendo o que ele queria, a Olivia se virou para a direção dele depois do abraço, e fez carinho como ele pediu na cabeça, perguntando para o Qian como que foi a sua primeira missão, e que ele fez um bom trabalho, e que ainda por cima, conseguiu voltar ainda mais cedo do que ela esperava. E isso deixou a protagonista feliz e aliviada com um sorriso, porque aparentemente na visão dela, o Qian estava somente um pouco chateado de não ter encontrado ela na casa, mas sim com outro homem. Mas então o Qian mostrou um sorriso enquanto segurava as mãos da protagonista, um sorriso que esconde uma aura tenebrosa que estava em volta dele e da Olivia, que era aquele frio que a protagonista estava sentindo há poucos momentos atrás. E depois desse reencontro esquisito, vemos o que aconteceu alguns dias atrás no Canyon Rainford, onde estava o acampamento temporário da Ordem Imperial, que era onde estava o Qian em sua missão especial, e ele precisava ser o capitão de todos eles e liderarem uma batalha. E dentro da tenda, o Qian começou a falar o plano que eles iriam seguir, falando que a operação vai acontecer perto do vilarejo na ponta de um grande rio, e que todos deveriam se concentrar em somente uma missão principal, que era proteger o vilarejo e as pessoas lá. E enquanto isso, ele vai tomar conta de tudo e todos os inimigos. Mas esse discurso do Qian não foi muito encorajador para os outros membros da Ordem, que acharam que era um plano muito ruim. E a primeira pessoa a se pronunciar sobre isso foi o vice-comandante, que tinha cabelos loiros e o nome Bailey, falando que esse plano que ele tinha era idiota, porque ele estava insinuando de que seria capaz de derrubar a tropa inimiga inteira sem nenhuma ajuda e sozinho, mencionando o fato de que os inimigos têm Wyvern, e eles são monstros dragões do mais alto nível. E ainda confiante em seu poder e suas habilidades, o Qian disse que poderia tomar conta disso, e eliminar todos eles em um piscar de olhos. Mas os outros soldados ainda estavam duvidando do Qian como comandante, falando que isso é algo impossível, porque uma pessoa não pode liberar uma quantidade assim tão alta de mana em somente alguns segundos. E eles ainda estavam preocupados de que estavam em menor número, então eles poderiam ser aniquilados em poucos momentos na batalha. Mas mesmo ouvindo as reclamações dos outros, o Qian falou com certeza de que algo assim não iria acontecer, e que a batalha também não seria assim tão longa como eles estavam imaginando. Mas mesmo assim não adiantou nada, e eles ainda estavam pensando que seria algo impossível. E quando chegou o momento da batalha, eles voltaram a reclamar ainda mais do Qian, falando que eles já esperavam por isso, e que era exatamente por esse motivo que alguém sem nenhuma experiência em combate não consegue ser um bom comandante para eles, porque todos imaginavam que o Qian era algum tipo de feiticeiro gênio, ou algo parecido, mas o plano que ele mostrou para os outros não era nem um pouco convincente, e um deles até começou a chorar, porque ele nem conseguiu se despedir da própria família antes do fim. E então, quando eles menos esperavam, ouviram barulhos de rugido, e quando olharam para cima,
viram diversos Wyvern voando acima de todos eles, e começaram a se preparar na mesma hora para a batalha, usando magia de defesa para proteger o vilarejo e eles mesmos. Mas aqueles feitiços não estavam funcionando, e o fogo dos monstros estavam começando a queimar alguns deles e perfurar suas defesas, e isso estava deixando eles com medo, porque não haviam mais nada o que fazer sobre isso, dizendo que isso não vai dar nem um pouco certo, porque mais cedo ou mais tarde, eles seriam queimados pelo fogo saindo dos monstros. E no desespero, os outros soldados começaram a chamar pelo seu vice-comandante, pedindo ajuda porque eles não tinham para onde ir, e precisavam recuar imediatamente porque o plano não estava dando certo, e o vice-comandante também não sabia o que fazer naquela hora. Mas quando eles estavam mais precisando, o Qian apareceu no meio do céu voando, usando sua magia para derrotar e derrubar todos os monstros que estavam voando, sem nem mesmo fazer esforço na batalha, mostrando para todos os outros que o seu plano deu certo, e que ele era capaz de derrotar todos os inimigos sem a ajuda deles. Até que de volta onde vemos a protagonista, o segundo príncipe Alexis começou a conversar com a protagonista e o Qian, falando que ele ouviu falar de outras pessoas, que o Sr. Qian teve um papel muito importante nessa missão, e foi lembrado por todos, mas ele não fazia a mínima ideia de que o Qian iria voltar assim tão cedo, e ele estava falando tudo isso enquanto estava na casa da Olivia, tomando chá e comendo doces especiais da família dela. E todos estavam sentados e reunidos, e a protagonista tentou se desculpar com o príncipe por ter desaparecido naquela hora, porque ela também não sabia que o Qian voltaria assim tão de repente e iria chamar ela daquela forma, mas ele falou que ela não precisava se desculpar por nada disso, porque estava tudo bem. E o Alexis mesmo assim ainda estava animado para saber sobre a missão, perguntando se a primeira expedição do Qian foi boa, porque ele se tornou o grande herói do Império naquele momento, mas o Qian, que não gostava do príncipe, ficou com uma expressão indiferente, respondendo de forma comum para Vossa Majestade, e que a missão foi bem. Mas então quando a Olivia falou que o Qian tem habilidades mágicas extraordinárias, como o príncipe já deve saber, e ouvindo isso o Qian mudou de expressão imediatamente, sorrindo e agradecendo, falando que tudo isso que ele se tornou hoje, era graças à Lady Olivia e à sua ajuda. E a protagonista também gostou de ver ele feliz, e agradecendo a protagonista, fazendo os dois ficarem felizes como um raio de sol. E isso estava incomodando o segundo príncipe, que estava observando de longe, percebendo que estava somente atrapalhando os dois ali parado. E isso deixou ele um pouco triste, porque ele tem um pequeno pressentimento de que o Qian não gosta dele, mas não sabe exatamente o motivo disso acontecer. Mas quando ele olhou para a mesa e viu os doces da família da Olivia, que eram os Ashord, ficou muito feliz, perguntando se eram aqueles doces especiais. E a Olivia respondeu que esses doces possuem frutas da temporada, e estava dando a caixa de doces para ele como um presente de desculpas pelo que aconteceu mais cedo. E isso deixou o príncipe muito feliz, porque ele estava muito mais do que animado para provar um dos famosos doces da protagonista, porque eles eram muito conhecidos no Império. Pegando então um dos doces de chocolate que estava na caixa e indo provar imediatamente. E quando o príncipe mordeu o doce, a protagonista pensou que ele iria gostar do doce e pedir mais, falando que se ele quisesse, ela poderia enviar algumas caixas a mais para o palácio, assim ele poderia aproveitar ainda mais. Mas o segundo príncipe teve uma reação que a protagonista realmente não esperava, porque ele cuspiu o doce para fora e quase vomitou ele para fora. E isso deixou a protagonista surpresa e assustada, perguntando para ele o que aconteceu para ele ter essa reação. Mas a protagonista percebeu o que aconteceu mesmo sem o príncipe falar algo sobre o doce, porque ela viu o pedaço do doce que o príncipe estava segurando em mãos, vendo que havia um inseto dentro daquele doce que ela deu para o príncipe, ficando aterrorizada com o que viu. E naquele mesmo dia, o mesmo problema dos insetos nos doces da família Ashord se espalhou para todos os nobres que compraram as caixas, e todos eles foram até a fábrica pessoalmente para resolver o problema, perguntando para os empregados quem estava no comando em meio a gritos. E um dos empregados tentou pedir para o homem se acalmar, mas ele estava nervoso demais e isso só fez o homem gritar mais ainda, perguntando como que ele poderia ficar calmo em uma situação como essas. E ele começou a perguntar se ele sabe a vergonha que ele passou, depois de servir aquele chocolate para os seus convidados. E quando abriu a caixa estar cheio de vermes assim como a do príncipe, e todos eles ficaram enojados de ver os doces cheios de larvas e insetos. E todos ficaram batendo na porta da fábrica pedindo compensação pelos danos e seu dinheiro de volta por conta dos chocolates estragados.
E os empregados reunidos dentro da fábrica não faziam ideia do que os nobres estavam falando, e não conseguiram entender o que estava acontecendo. Por isso eles também não sabiam o que fazer, e começaram a pensar que somente a Lady Olivia, que é a dona da fábrica, poderia ajudá-los nessa situação problemática. E foi exatamente isso que aconteceu, quando a Olivia soube que o problema não era somente em sua caixa de chocolates. Ela foi direto para a fábrica tirar satisfações com seus empregados, porque isso deve ter acontecido por algum descuido deles, e quando ela chegou lá, como sempre acompanhada de Kian, os serventes da Olivia reuniram todos os empregados na frente dela para eles terem uma pequena conversa e por ordem dela. A fábrica de chocolates também foi fechada temporariamente, mas não iria reabrir até resolver esse problema. E a protagonista também, quando fechou a fábrica, pediu para eles recolherem todos os seus produtos que foram vendidos naqueles dias, para garantir que mais ninguém fosse lá reclamar com ela. Mas o problema ainda não havia sido resolvido, e a Olivia estava ficando cada vez mais irritada, porque mesmo que ela já tenha arrumado o maior problema, que era dos insetos, esse incidente com os doces vai se tornar uma grande marca em sua companhia e o nome da sua família. Isso porque o que aconteceu com os chocolates da família dela, e também a própria marca da sua família, também será afetada. E isso traria consequências para qualquer outro negócio da família, como a boutique de roupas e outros. Então a Olivia precisava encontrar o real culpado, e a razão por trás desse incidente, mas no fundo ela queria que nada estivesse errado com o processo de produção dos chocolates. Mas quando ela foi perguntar sobre isso com seus empregados, um deles respondeu que se esse fosse o caso, os empregados saberiam onde aconteceu o acidente com toda certeza, e que a higiene em seu estabelecimento de trabalho era perfeita, mas mesmo assim eles procuraram em altos e baixos por qualquer abertura no prédio, onde os insetos poderiam ter entrado, mas eles não encontraram nada. E ainda por cima, eles por garantia foram verificar os outros doces que foram feitos em outros dias, para ver se havia algum inseto, mas eles não encontraram nada. Então a última possibilidade agora era que poderia ser um problema de armazenamento antes de ser enviado para os públicos. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam para uma parte 5.